Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha mais uma vez pela TV Século XXI. E desejo, espero que possamos fazer um programa esclarecedor, que tire as dúvidas, que dê luzes claras sobre esse tema que é tão necessário, sobre um período importante da nossa história e que é contado, não é de agora, nas últimas décadas, especialmente de uma forma tão distorcida, desde o ensino mais fundamental até o ensino acadêmico. Uma pena, infelizmente uma pena, mas espero que nesta noite possamos dar alguma contribuição para tirarmos aí as dúvidas sobre esse tema tão pertinente. O senhor, não sei se eu exagero dizer isso, mas entre os temas mais distorcidos da história da igreja, a gente está dizendo aqui entre os 2 ou 3, entre os temas mais distorcidos, as cruzadas, pode ser classificado assim? Eric, mas eu não tenho dúvida de que sobre as mentiras que se contam contra a Igreja Católica, contra a Santa Igreja, se aproveitando de lapsos, de hiatos na historiografia, esse é um dos 3 temas mais distorcidos. Mas não há dúvida alguma, ao ponto de, para você ter uma ideia, há poucos dias na paróquia onde sou pároco, onde trabalho, uma mãe me procurou e tem uma filha adolescente ali nos seus 11 anos, aquele período do ensino médio, em que o professor de história, que deve ser de índole pobrezinho, marxista e extremamente ideológico, mas agora deu só para falar mal da Igreja Católica. Sua aula de história é falar mal da Igreja Católica, é atacá-la, é difundir mentiras. E afirmou em plena aula que a Igreja Católica sempre matou muito. E uma das fases em que a Igreja Católica sempre matou, ele dizendo, foi durante o período que se chama de Cruzadas. Quer dizer, que estupidez, que, não sei, eu não quero julgar, mas beira entre a desonestidade e a estupidez. Aí, o que é, não sei te dizer. Bom, esse é um fato, é verdade, o senhor tem razão que isso acontece mesmo, essas distorções. Mas, por outro lado, talvez a nossa geração, a gente é um pouco agraciado por Deus, porque muitos historiadores têm debruçado sobre esse tema, apresentando obras sólidas, obras que não têm nenhuma relação com a religião, obras científicas que a gente pode usufruir disso tudo, né? Historiadores sérios, e não é 1 ou 2 não. Há uma vasta bibliografia de enorme qualidade, não são catequistas, é porque ser catequista é muito bom, mas não são catequistas, são cientistas que reconstruíram época com documentos que são irrefutáveis, que foram longe nas suas pesquisas, Eric, e que é impressionante porque, assim, reconstroem o cenário, reconstroem o que aconteceu na época com uma competência assim, material inquestionável e consegue demonstrar que o que se ensina sobre as cruzadas hoje, na sumária maioria dos casos, na sumária maioria das instituições, na verdade é um grande conglomerado de afirmações ideológicas que tem como única finalidade atacar e tentar tirar o prestígio e vamos dizer assim, o bom nome da Santa Igreja. Bom, vale um rápido comentário aqui do bom trabalho que os blogs católicos, os sites católicos se esforçam para reunir material disso, né? Artigos, aulas, palestras, e acabam nos facilitando também a vida quando a gente procura ali na internet o que aconteceu realmente com as cruzadas. A gente vai abrir bons sites católicos, então graças a Deus que isso está acontecido, e graças a Deus temos também um espaço como esse, como o programa Eclésia, para a gente ter condições de conversar sobre esse e tantos assuntos. Bom, vamos no início da história, então, Padre Wander. O que foram as cruzadas? Eric, as cruzadas foram um fenômeno de ordem espiritual, apostólica, e tiveram um cunho, uma matização militar, porque era necessário, que já a partir do final do século XI, e depois podemos estabelecer melhor as datas, foi um grande clamor da própria civilização europeia, por retomar e garantir que um dos centros históricos da nossa fé, que era Jerusalém, pudesse continuar sendo visitado, pudesse continuar sendo um foco de peregrinações e que para lá aqueles que têm a fé cristã pudessem ir em paz, viver o seu momento, a sua jornada de fé e retornarem com segurança para a sua terra. No momento em que essas condições estavam sendo perdidas, em que recai sobre Jerusalém um jugo de opressão pesada, de domínio pesado e que impede que os que são cristãos, portanto que têm uma fé diferente daqueles que vão dominar e subjugar Jerusalém, possam ir até lá para rezar em paz e retornar às suas terras em paz.
há um clamor da civilização europeia para que se tome uma atitude. A igreja, como mãe e mestra, como faz em toda a história, convoca e congrega exatamente os seus filhos para que respondam com seriedade, respondam com valores a esse anseio, a esse anelo da própria civilização europeia por recolocar a Terra Santa em condições de receber as peregrinações cristãs. Bom, a primeira cruzada chegou em Jerusalém, finalzinho do século XI, como o senhor disse, dia 16 de junho de 1099. 16 de junho de 1099, finalzinho do século XI, portanto, foi a primeira vez que as cruzadas chegaram até Jerusalém. Mas vamos voltar um pouquinho para entender o contexto, antes da gente pensar os pormenores, as motivações, o contexto da Europa naquele período. Então, pensando ali no século VIII, IX, X, como é que era essa sociedade europeia? Porque, obviamente, a gente sabe, a gente estuda de que o cristianismo estava instalado nessa sociedade europeia. Como é que era essa sociedade? Era uma sociedade em declínio? Era uma sociedade que vivia em crise? Ou já era uma sociedade estabelecida, madura, seja ela do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista humano, científico? Explica isso para a gente, Padre Wander. Eric, dizer que a civilização, a sociedade europeia no século VIII ou IX andasse mal é outra em verdade, para não dizer uma piada. O Império Romano caiu no século V, o Império Romano no Ocidente. Roma cai no ano de 451, 452. Só um parênteses. O Império Romano tinha o braço ocidental e oriental. O braço ocidental. Primeiro cai o ocidental, né? Ocidental, e o braço oriental ainda vai viver 1000 anos, intensa e plenamente. O braço oriental era Constantinopla, chamada também de Bizâncio. Constantinopla, Bizâncio é a mesma cidade, que é a atual Istambul, na Turquia, atual né? Istambul, na Turquia. Tá. A sede oriental do Império Romano era Constantinopla. A atual Istambul era Istambul. a sede era oriental. a sede oriental do Certo. Império Romano, do mesmo e único Império Romano. Entendi. Cai a sede ocidental, a sede oriental permanece em pé. A partir daquele momento, as hordas bárbaras vão assumindo, vamos dizer, as rédeas da civilização europeia, e a Igreja, a Santa Igreja Católica, teve um papel decisivo em não permitir que o mundo caísse na escuridão, no mal, e principalmente através das ordens monásticas. O papel imprescindível dos mosteiros, os beneditinos, que foram centros de difusão da cultura, da leitura, do amor às ciências, inclusive. Bom, para a gente resumir um pouco, no século VIII para o século IX, a civilização europeia já estava restaurada a partir do trabalho principalmente dos beneditinos, fortalecida. O risco de barbarização da Europa já havia passado, o Evangelho já havia produzido o seu fruto de novo através da Santa Igreja e os sacramentos, a sociedade estava organizadíssima, e aqui que é o essencial, a civilização europeia está subindo, ela está crescendo, ela está avançando na sua qualidade espiritual, na sua qualidade humana, na sua qualidade intelectual, ela caminha para aquilo que vai ser o apogeu, lá pelo século XI, século XII. É quando a Idade Média vai atingir o seu apogeu, e aqui eu já faço uma correção, Eric. Esse termo Idade Média foi cunhado pela Revolução Francesa. Certo. Ele nunca existiu. Ao dar o termo médio, quer dizer, já se quer implicitamente colocar alguma coisa de depreciativo. Certo. Isso foi colocado pelos iluministas, pelos enciclopedistas. Não existia esse termo. Até 1789, até a Revolução Francesa, ninguém sonhava, pensava no termo Idade Média. Mas século VIII, IX, civilização europeia crescendo muito bem, se solidificando. Também um pouco o período do nascimento do Império Romano-Germânico com Carlos Magno como primeiro imperador, olha... É que aquela união dos povoados e coroas cristãs, é sim, isso? Sim. Muito bem, Europa. A Europa em ascensão, certo. A Europa em construção, a Europa em solidificação. Então, qualquer afirmação que tente negar que, por exemplo, a Europa estivesse bem e que as cruzadas foram uma resposta à falência do continente europeu, isso é uma bobagem muito grande. Isso é total desconhecimento
dos documentos de época, uma historiografia sólida e séria que reconstitua um ambiente de época com qualidade de honestidade, argumentos. honestidade. Com honestidade. Bom, então a gente entendendo esse contexto, um povo em ascensão, uma sociedade... Uma civilização subindo. De novo organizada, estruturada. Do ponto de vista científico, obviamente, muita coisa nasceu nesse período, né? A gente iria longe se fosse comentar disso. E o papel da igreja, claro, fundamental nessa história toda. E eu disse há pouco, então, que a primeira cruzada foi finalzinho do século XI, 1099. O que aconteceu, então, ali, século X, começo do XI, que precisou ter uma reação na Europa a ponto de deslocar tropas, vamos entender como é que isso aconteceu, e lá para o Oriente Médio defender aquelas terras que estavam sendo saqueadas, por exemplo, Jerusalém, que é o centro dessa coisa toda. O que Jerusalém despertava na cristandade daquela época? Vamos entender um pouco mais isso, Padre Wander? Bom, o que Jerusalém despertava na cristandade daquela época? Jerusalém é Jerusalém. Primeiro que Jerusalém é a cidade mais sagrada de todo o Antigo Testamento. Certo. Segundo que Jerusalém é nossa casa. Em Jerusalém, Cristo viveu uma grande parte do seu ministério. Há que se dizer isso. A maior parte, tudo bem, foi no Lago de Genezaré, foi no satélite da Galileia, está correto. Mas Jerusalém é tão importante, Eric, que no domingo de Ramos, quando vai se começar a procissão de Ramos, quando vai se fazer a bênção de Ramos, a igreja, a munição que se coloca, que está no missal, diz que tendo entrado em sua cidade sagrada, nosso Senhor Jesus Cristo, é um missal chamando Jerusalém de a cidade sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, ir a Jerusalém é aquela coisa que talvez seja um pouco a forciore, mas todos nós temos um amor muito grande pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Claro. E um católico no Brasil que pelo menos uma vez na vida não visite o Santuário de Nossa Senhora Aparecida é inconcebível, não é? Pois é, é verdade. Pelo menos uma vez na vida. O que acontece é o contrário, é que todos os anos, na média, o nosso povo visita o santuário. Ora, imagina, a cidade onde Nosso Senhor viveu uma grande parte de seu ministério, instituiu a Santíssima Eucaristia, deu a sua vida por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. O que é Jerusalém? Eu vou usar a expressão, então, de Saladino. E aí depois você já pega um gancho. O grande emir árabe. Jerusalém é Jerusalém. Tá o claro, que é Jerusalém? Não, tá claro a importância. Se você me pergunta, né, o que é o ouro, me pergunta, padre, o que é o ouro? O que é o diamante? O que é o ouro? O ouro é o ouro. Não precisa explicar muito, né? Tá claro. O que é Jerusalém? Jerusalém é Jerusalém. Não, claro, eu entendi perfeitamente, Padre Wander. Nós vamos entender qual o problema que Jerusalém estava vivenciando para que surgisse todo esse episódio das cruzadas. Esse movimento, esse proíbo. O que eu quis dizer, não quis dizer não, na verdade o que eu imaginava na pergunta, porque eu não quis dizer, eu fiz só a pergunta. É possível identificar na história, naquela época, séculos 7, 8, 9, 10, entre as pessoas que iam até Jerusalém e que usavam essa peregrinação de uma maneira um pouco distorcida, fantasiosa e até do ponto de vista talvez supersticiosa, porque não queria exatamente mudar de vida, mas faria uma peregrinação a Jerusalém como se bastasse para a vida espiritual. Isso acontecia? Ô, Eric, mas isso é em todos os séculos e sempre, e hoje. Certo. Ok? Tratar a fé de uma forma superficial, que então culmina no supersticioso. O superficial culmina no supersticioso. Isso aí sempre existiu. A pessoa que quer tratar o caminho da fé como se fosse uma espécie de uma porção mágica, uma vara de condão, e isso aí sempre existiu. Que existiu naquela época também, e hoje tanto quanto. Vou dar um exemplo muito próprio. Olha o que fizeram com o caminho de Santiago de Compostela. Para quem não sabe, o caminho de Santiago de Compostela, rapidamente, é o caminho que São Tiago fez. Tiago Maior, irmão de São João, fez desde a Terra Santa até a Ibéria, onde hoje está a Espanha evangelizando. A esse caminho se dá o nome de o caminho, que hoje começa a partir da França. É outra história, mas essa é uma conversa para outro dia. Mas é tanto esoterismo, é tanta coisa, que é possível, sim, que naquela época, sim, tem muita gente
falávamos do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, quanta gente que vai passear no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e não por maldade, por falta de formação, por falta de catequese, por falta... Muita gente que talvez não tivesse uma formação tão profunda, ou não tivesse um espírito penitente tão sólido, ou não tivesse uma espiritualidade mais densa, mais intensa, bom, tratou aquilo como de uma forma muito superficial, claro que sim. Entendi. Não só possível como fato, Eric. Bom, mas é óbvio que o fato de essas distorções naquela época já existir e hoje ainda existem, não diminui o que é sagrado naquela terra, não, obviamente. de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se eu uso, eu vou voltar à expressão, se eu uso o ouro com todo o valor que ele possui para angariar o que ele tem força de aquisição, ou se eu uso o ouro para trocá-lo por uma garrafa de cachaça de aguardente, o problema não está no ouro. Entendi. O problema está em quem vai utilizá-lo de forma indevida e errada. Nós temos tesouros infinitos da nossa fé. A Santíssima Eucaristia, a Confissão Sacramental, e esta é uma outra matéria. Quanta gente se santifica e quanta gente não sai do lugar, ambos recebendo o mesmo Santíssimo Sacramento. Muito bem. Bom, entendido isso, vamos entender agora as motivações, né? O senhor já sinalizou aí que o povo como um todo começou a reagir, né? Que um problema que acabou culminando nas cruzadas. Que reação foi essa e que problema era esse que causou a reação? Eu estou tentando criar paralelos hoje. Bom, o problema foi muito claro. Com o advento do Islã, no século VII, a partir de 632, com a Hégira, o advento do Islã com Mohammed, com Maomé, o Islã vai chegar mais tarde, vai se impondo pela força. A verdade é que, naquele momento, estamos falando historicamente, não tem como se negar. O Islã foi passando feito um rolo compressor militarmente por cima de tudo que ele viu na frente. E quando ele assume a Terra Santa, ele assume o que hoje nós chamamos, bom, já se chamava Israel, há que se dizer isso, Eric. Eles impõem um jugo muito pesado, Eric, de tal maneira que eles privam os cristãos de acesso aos locais sagrados da fé cristã. Eles maltratam os locais cristãos. Eu vou te dar um dado histórico. Falo com a autoridade de quem estive mais de uma vez em Jerusalém, quem estudou profundamente a questão. Certo. Estudei profundamente a questão, inclusive com conhecimento da própria língua hebraica, e aqui sem marketing. Fato é fato. Claro. Tá ok? Eric, o único local que não foi profanado pelos muçulmanos em Israel foi a Basílica da Natividade. Porque quando o emir árabe lá chegou com suas forças, ele viu um afresco com os 3 reis magos na parede, ele pensou que eram muçulmanos. Pelas vestimentas? Pelas vestimentas, exatamente isso, pela indumentária. Então disse, isso aqui é local nosso, e não permitiu que tocassem. O resto, todos os locais, Natividade, o Santo Sepulcro e Anunciação haviam sido arrasados pelos muçulmanos. O que acontece? Os que para lá vão, e alguns conseguem retornar, dizem, os peregrinos estavam sendo mortos, os homens mortos ou vendidos como escravos, as mulheres vendidas como escravas, prostitutas, para os haréns dos próprios emir muçulmanos, e assim por diante. Lembre-se só uma coisa, o maior mercado escravagista da história foi movido pelos muçulmanos, hein? Entendi. E eu desafio a qualquer um provar isso ao contrário, ok? E aí a civilização europeia, eu estou fazendo paralelos hoje. Imaginem que hoje alguém toma de assalto o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O mundo católico assistiria sentado ou se levantaria e exigiria uma reação da sociedade urgente e imediata para libertá-lo? Não permitindo, por exemplo, que tivesse mais acesso a ele. Sim, sim. Destruindo as suas estruturas. Sim. Do ponto de vista de quebrando as artes, as obras artísticas, tudo demolindo, etc., recolhendo a imagem e escondendo-a. Imagina, criaria uma convulsão. Esse país pegaria fogo, me disse que não. Ah, sim, com certeza. Esse país pegaria fogo. Agora, imagine os locais sagrados esmagados, profanados. Eric, o que se fez com o Santo Sepulcro é gravíssimo.
se usou o Santo Sepulcro de latrina da parte dos muçulmanos durante muito tempo. E aí a sociedade europeia se levantou e exigiu que se tomasse uma atitude. Bom, tem um personagem chamado Pedro o Eremita, como ficou conhecido para a história, que era um monge francês que, ao visitar, então... um pregador inflamado, um grande pregador. Tinha fama de santidade, né? Fama de santidade ele tinha. Que visitou, então, a Terra Santa, pôde testemunhar isso mais de perto. Viu o caos com seus olhos. Volta, então, para Roma, conta isso para o Papa, na época, o Papa Urbano II, que foi Papa de 1088 a 1099. 1088 a 1099. E aí o Papa chama um concílio, né? Na verdade um sínodo, não é um concílio de toda a igreja, na cidade de Clermont, na França. Na região central da França, né? O concílio de Clermont, ou sínodo de Clermont. E ali, naquela ocasião, Pedro o Eremita pôde expor isso para toda a igreja, porque ali não tinha somente clérigos, né? Os nobres da época foram até lá, e pela primeira vez, então, ficou conhecido para todo mundo qual era o problema. Mais ou menos por aí, né, Padre Wander? Por aí, totalmente. E no final desse sínodo de Clermont, a famosa frase, né, Deus vult, que significa Deus assim o quer, Deus quer. Então, inflamou aquele povo e resolveram fazer a cruzada. E resumindo, foi isso que aconteceu? É isso, sem dúvida alguma. Resumindo, é isso. E criou uma grande aliança entre a igreja e a sociedade representada pelos monarcas, então, junto com a igreja, para fazer o que era preciso ser feito. E aí começaram a se organizar do ponto de vista militar, porque precisa de uma organização mínima para ir até a Terra Santa defender, então, tentar combater esses problemas. Mas antes dessa primeira cruzada de 16 de junho de 1099, teve uma tentativa um pouco desastrosa, Padre Wander. Eu queria que o senhor comentasse para a gente, porque o povo se organizou ainda sem, vamos dizer assim, a bênção e o envio oficial do Papa, né? Começa por aí. Eric, você vê que é real, existia muita nobreza, muita bondade nas almas, muito desejo quer dizer, o local onde meu Senhor foi crucificado, deu sua vida, sepultado e levantou-se da morte ao terceiro dia. Se chega ao meu conhecimento que estão fazendo dele uma latrina, não vai dar muito certo. A verdade é essa. E essa primeira cruzada, que foi uma cruzada popular, o povo se juntou e falou, vamos lá e vamos fazer, desculpe a expressão, vamos pôr para quebrar. Mas não deu nada certo, que não durou, não chegou na esquina, Eric. Despreparados, sem planejamento, sem suprimentos, sem contingente suficiente. Não chegou na esquina. Foram dizimados? Dizimados. Fome, doença e mesmo a morte. Me parece que o papel dos turcos também estavam presentes já nessa primeira, vamos dizer assim, batalha desastrosas, né? O que ajudou a dizimar foi também o papel dos turcos nesse primeiro momento. É que falar do papel dos turcos é falar da própria lambança, da própria obra desculpe-me, mas da própria violência, da própria agressão que os muçulmanos perpetravam naquele momento. Certo. Ao mundo de então conhecido. Bom, então o concílio, melhor dizendo, o sínodo de Clermont, em 1095, 4 anos depois, oficialmente, aí sim, o Papa chama a cristandade para valer, organiza, e aí, gente de todos os níveis sociais, que nós já vamos para o intervalo, e na volta a gente entra nos mitos, para a gente entender um pouco os principais mitos disso. Mas, a partir dessa organização, agora sim, com a bênção do Papa, com uma organização mais estruturada, com pessoas de todos os níveis sociais, organiza então no dia 16 de junho de 1099, a primeira cruzada, que vai chegar até Jerusalém, e aí sim, oficialmente, está inaugurado o que a gente conhece como cruzada, né, Padre Wander? O período das cruzadas. Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre as cruzadas. É um tema distorcido na história da sociedade como um todo. Hoje em dia, isso ainda existe, essa distorção, mas graças a Deus também, muita gente boa, muita gente se organizou para explicar um período da história da humanidade onde alguns cristãos se levantaram para defender uma região do Oriente Médio, especialmente Jerusalém, que estava sendo saqueada, tomada naquela ocasião, isso é um fato histórico, pelos muçulmanos que se apossaram daqueles lugares sagrados para o cristianismo, não permitindo a entrada, que até então era livre para qualquer cristão. E a partir daí saquearam, esconderam símbolos importantes para a fé cristã, e houve uma reação em toda a Europa
falei no bloco anterior, mas vale repetir, no ano de 1099, o Papa Urbano II, então envia a primeira cruzada organizada até Jerusalém, pois 4 anos antes, no sino de Clermont, na França, no interior da França, se organizaram para isso, e muitas pessoas, então, naquela ocasião, entenderam o problema. Um personagem chamado Pedro o Eremita foi fundamental para que esse entendimento chegasse claro até a Europa, estava presente, inclusive, nesse sínodo, auxiliando o Papa. O Papa, então, envia essas tropas cristãs para defender os lugares santos. E agora, nesse bloco, Padre Wander, nós vamos falar sobre os mitos. A partir dos mitos que são levantados sobre as cruzadas, a gente vai entendendo um pouco mais tudo isso. Eu peguei aqui um artigo, de uma maneira que todo mundo pode ter acesso em casa, um site católico chamado ACI Digital, não é difícil de você encontrar, um artigo sobre as cruzadas. Estou dando a fonte aqui porque é um belo trabalho, inclusive você pode encontrar isso aí muito fácil na internet, onde nesse site fala um pouco dos mitos relacionados à cruzada, baseado no estudo do historiador Paul Crawford, que é do Departamento de História e Ciências Políticas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Esse historiador, Paul Crawford, fala sobre 4 mitos e ele vai colocando a opinião dele. Um artigo muito interessante. Vou aproveitar então o estudo desse historiador chamado Paul Crawford e vou levantar esses mitos e pedir para que o Padre Wander comente. O primeiro mito, Padre Wander, que é quase que um senso comum falar sobre ele, é que muitas pessoas entendem que as cruzadas representaram um ataque não provocado de cristãos ocidentais contra o mundo muçulmano. Como se um belo dia os cristãos levantassem na Europa e falassem: vamos lá atacar os muçulmanos. Tem algum fundamento essa afirmação? Essa afirmação não tem fundamento algum. Já parte do pressuposto que a Terra Santa era posse dos muçulmanos, quando 6 séculos antes deles, por baixo, porque não foi tão rapidamente que lá eles chegam, mas pelo menos 6 séculos antes deles, lá nós já estávamos, como autênticos herdeiros e continuadores da salvação trazida por Deus e chegar ao ápice em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa afirmação já é de uma tolice gigantesca, que na medida em que pressupõe que lá fosse pertença deles. Depois, todos os locais ligados à nossa fé estavam lá, de direito e de fato nossos, de direito e de fato nossos. E aí eu pergunto para você um pouco na linha daquilo que nós já conversamos uma vez. Se um agressor invade sua casa, toma conta dela e você reage para expulsá-lo, o agressor passa a ser você? Você teve sua casa invadida, vilipendiada, você teve sua casa transformada num caos. E em um determinado momento você se levanta e reage para expulsar o agressor passa a ser você? De onde nós tiramos uma coisa desta? Tem que estar numa cegueira muito grande ou ser muito desonesto para afirmar uma coisa desse tamanho. O que a civilização católica fez reagir foi: vamos tomar conta e vamos proteger e vamos libertar e vamos guardar aquilo que é nosso, nada mais. Foi um ato de defesa. Legítima defesa em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Agora, isso sim, queriam que os cruzados chegassem como lá em Jerusalém, diante de uma realidade, diante de uma configuração, de uma civilização que estava acostumada a tratar os outros, e aqui os muçulmanos, na ponta da cimita, da espada, e matando, e barbarizando, e escravizando todos aqueles que não concordassem com o que eles afirmavam. Eles queriam que a civilização cristã chegasse lá como? Oferecendo buquês de flores? E eu volto àquela conversa que é o que é sempre. Ou com atitude: é minha casa, vocês vão sair, porque pertence a nós. Tá? Eu vou à sua casa, eu a invado, eu a demolo, pego o seu quarto nupcial onde você vive com sua esposa e faço dele uma latrina, uma pocilga de deploralidades, e sua reação vai ser dizer para as pessoas que fizeram isso da sua casa e do seu quarto nupcial: fiquem à vontade. Inclusive, até eu sugeriria a vocês que demolam mais, que
que piorem um pouco, que tornem e que deixem a minha casa em piores condições do que já estão até o momento. É assim? Bom, vale destacar aqui, Padre Wander, no meio da sua explicação, para deixar bem claro, é que não se trata apenas de defesa de bens, ainda que fosse lícito essa defesa dos bens, mas da própria vida, porque muitas peregrinações eram dizimadas antes de chegar à Terra Santa, eram assassinadas. Né? Então, estamos falando, sim, de defesa da vida. O senhor bem lembrou, em outra ocasião aqui no programa, o senhor explicou muito bem essa questão da legítima defesa, que está muito bem parada no Catecismo da Igreja Católica, em toda a doutrina católica. A legítima defesa é algo, portanto, legítimo. Apenas nessa realidade. Porque a gente ouve a expressão guerra santa. Né? Do ponto de vista da defesa, ainda que se torne uma guerra, mas que seja lícita os motivos, a gente pode dizer de um motivo de guerra também lícito? Há motivos de guerra lícitos, dentre os quais a proteção da própria civilização contra um agressor, da própria sociedade. Eric, só um paralelo. Aquele discurso lendário que o Winston Churchill fez no parlamento inglês, quando ele levanta a Inglaterra para se proteger da iminente agressão dos nazistas, do exército de Hitler, das forças armadas de Hitler, né? Não só o exército, porque o ataque era pelo ar, aqui no caso era pela Luftwaffe. Naquele momento ele está dizendo: lutaremos por aquilo que amamos e para preservar a nossa própria identidade e a nossa própria história. Lutamos por aquilo que amamos, para preservar a nossa própria identidade e a nossa própria história. E aqui, quer dizer, acima de tudo, pensar que essas peregrinações que estavam sendo mortas e dizimadas exigiam uma atitude de qualquer pessoa de um mínimo de bom senso e de princípio de justiça em relação ao que se ia fazer. Né? Porque se você vem trafegando pela Presidente Dutra, e tem que fazer os paralelos, as analogias, porque senão não se entende. Porque não adianta querer pensar a época com a cabeça de hoje. Então, vamos lá, se você vem trafegando pela Presidente Dutra, e eu volto a dizer, quando chega num determinado local, e você vê um ônibus parado e sendo assaltado por criminosos, e os criminosos começam a espancar as pessoas e começam a matá-las, se a tua mínima reação não for pegar de um celular e chamar a Polícia Rodoviária Federal ou voar para o próximo posto e pedir socorro urgente, dizendo há um grupo de pessoas que estão sendo agredidas, estão sendo roubadas, estão sendo mortas por uma turba de criminosos e assaltantes, se você não fizesse isso, Eric, o mínimo com o que eu teria que lhe chamar, o mínimo seria de covarde e de omisso. Duvido que uma pessoa decente poria a sua cabeça no travesseiro. Está claro isso? Claríssimo, claríssimo. Né? Duvido. Bom, o historiador Paul Crawford, né, contra esse argumento, né, de que é levantado em muitas ocasiões, de que os cruzados foram lá apenas por um ataque sem nenhum motivo, ele diz um exemplo assim, ó, se isso fosse verdade, talvez a gente veria um ataque dos cristãos a Meca, que é uma região sagrada para os muçulmanos. Mas a gente sagrada do Islã. A gente não tem nenhum ataque de cristãos a Meca, porque eles não foram lá para atacar, e sim para se defender. Sem dúvida. Eric, quer ver? Excelente o seu exemplo. O exemplo do Crawford, na verdade. Isso. Mas assim, imagine que estivesse tudo funcionando muito bem em Jerusalém. O movimento peregrinativo não só não seria interrompido, como cresceria. Estaria tudo em plena paz. E, aliás, duas grandes qualidades da nossa fé e daquilo que sempre foi o nosso princípio, foi o quê? A ordem e a paz, do sentido do ser católico. Não tem o mínimo cabimento, a igreja não houve nenhuma outra incursão, não houve nada que dê margem a se pensar que os católicos teriam feito uma coisa dessas. Agora, isso sim, quando você chega e tem notícias que irmãos de fé, que parentes, que amigos estão sendo mortos, estão sendo atacados. Espera lá. Não vai fazer nada? Não vai fazer nada? O argumento de que as cruzadas foram um ataque a Jerusalém é de uma incongruência, de uma estupidez muito grande. Não tem nenhum sustento histórico de maneira alguma, né? Nada é nada. Padre Wander, um outro argumento que é muito popular, talvez até mais que o primeiro,
É que há pessoas que afirmam, como lembra o Paul Crawford, que alguns cruzados teriam saído da Europa para ir para Jerusalém para ficar rico, porque tinha uma vida pobre na Europa e que foram lá para saquear, para roubar, enfim, que o interesse de alguns cruzados eram interesses comerciais. Tem algum fundamento isso? Nenhum, é mais uma leitura marxista da historiografia recente dos últimos 50 anos, desenvolvida como clara propaganda anticatólica, porque quando você reconstrói o substrato do grande contingente que sustentou as cruzadas, por um lado, os nobres que lideraram não teriam necessidade nenhuma de ir atrás de nada. É mais ou menos como se fosse o seguinte, Eric, você tem sua família, você tem sua esposa, você tem seus filhos, ambos com profissões muito estabelecidas, seus filhos estudando, com o colégio, tudo direitinho, e vocês ficam sabendo de um potencial paraíso extrativista de pedras preciosas, e porque ouviram dizer, e vocês deixam tudo e vão para lá. Das duas, uma. Ou vocês são verdadeiramente, desculpe a expressão, loucos, sem noção da realidade, sem juízo nenhum, ou vocês não têm noção da realidade. Não tem meio termo. Então, a parte que, vamos dizer assim, que liderou, que conduziu, não tinha a mínima necessidade disso, porque são esses que são acusados, os que vinham de linhagem nobre. Então teve muitos nobres mesmo. Muitos. Até príncipes e reis? Muitos príncipes e reis. Bom, um dos casos de um grande rei, um santo rei, que foi um cruzado, foi São Luís da França, Luís IX. Luís IX foi um cruzado. Foi cruzado. Luís IX foi cruzado e santo, e excepcional. Pega o testamento espiritual que ele deixou ao seu filho no leito de morte, e você, como pai, ele que diz, eu preciso viver isso aqui urgentemente. Eu preciso viver isso aqui, preciso ensinar isso aos meus filhos. Mas o que acontece é que aí o outro contingente, o contingente militar operativo mais pesado, eram pessoas que se identificaram claramente com o ideal, que o ideal espiritual, o ideal apostólico que a cruzada propôs, de resgatar a Terra Santa. Então logo fizessem voltar. O que você tem na historiografia séria é que ninguém praticamente, quer dizer, em matéria de volume, uma minoria, uma parte mínima que teria de ficar para sustentar e manter a segurança daquela região, foi quem se dispôs a ficar de fato. A sumária maioria queria fazer o seu trabalho, oferecer o seu sacrifício, e isso sim, muita gente partiu com o ideal de penitência, de conversão pessoal. Eu vou lutar em favor da igreja, eu vou lutar em favor dos locais sagrados, eu vou lutar em favor das cruzadas. Esse termo vai sendo construído aos poucos durante o próprio período que aconteceu, como reparação dos meus pecados. Quer dizer, já saiu com essa intenção de penitência, com essa intenção de penitência, com essa intenção sobrenatural. Era a sumária maioria. Uma penitência a ponto de dar vida. Penitência a ponto de dar vida. E aqui, Eric, era uma jornada enorme, com condições de alimentação e de descanso nenhuma. Quer dizer, só de subsistência mesmo, para chegarem em condições de lutar. Tinham que chegar ao local em condições de lutar. Certo. Não poderiam chegar em frangalhos, isso é claro. Tinham que chegar prontos para lutar se fosse preciso. Para que ninguém utilize isso que eu estou dizendo. Padre, está vendo, o senhor mesmo está falando aí que eles tinham que chegar em condição de lutar. Sim, sabiam que iam ter que repelir o agressor. Cá entre nós, quando uma força combativa chega a um lugar que sabe que está dominado pelas trevas, ninguém pensa que eles estão indo lá para tomar chá e comer biscoito, não. É isso que é necessário ter claro. Eles tinham que chegar para combater. E a sumária maioria estava fazendo disso uma espécie de antecipação da sua purificação no purgatório. Isso é muito belo, Eric. Olha, querer analisar o coração e a mente daquelas pessoas com o nosso coração e a nossa mente moldados pela nossa cultura atual é indigno. Olha, isso que o senhor falou dessa relação daquele pensamento com a cultura atual, o Paul Crawford fala uma coisa interessante, que ele acha que é complicado justamente a gente entender na atualidade isso, porque a evidência sugere, logicamente, que a maioria dos cruzados estavam motivados pelo desejo de agradar a Deus, expiar os pecados, claro, colocar a sua vida a serviço do próximo e, obviamente, no sentido cristão. Por que é difícil isso? Porque a gente vive numa sociedade em crise com Deus. Sem dúvida. Uma sociedade que se separou de Deus.
uma sociedade que é naturalista. E que o naturalismo levou a um egoísmo muito grande, a um miliquismo. Então, você acha que a cabeça e a mentalidade da nossa sociedade atual reconhece que tem havido em algum momento a nobreza de atitude, a generosidade de atitude que aconteceu naquele momento por parte de uma civilização inteira? Não vai reconhecer porque nós não sabemos o que é isso, Eric. A sociedade atual não tem ideia do que é isso. Preocupada em comer fast food e se divertir. Como é que tem uma multidão de pessoas que deixam os seus lares, a sua história, a sua casa, para dar a vida em favor daquilo que para eles era o mais sagrado? E mais uma prova que me lembro agora, de que não somente pessoas desocupadas que entraram no comboio, vamos assim dizer, como o senhor bem disse, pessoas que largaram vidas, histórias. Tem um personagem famoso que é o Ricardo Coração de Leão, que foi rei da Inglaterra. Um lendário rei da Inglaterra. Sendo rei da Inglaterra, teve que abrir mão do conforto do seu reinado, da sua coroa, da sua família, etc. E foi lá como um cruzado, né? Bom, primeiro que o monarca Ricardo Coração de Leão dispensa apresentações. Esse é de fato, Eric, este é de fato um dos mais lendários monarcas da história. E rei sobre toda a Grã-Bretanha, que comportava naquele momento a Escócia, a Irlanda e Gales. Quando viu Jerusalém, se emocionou, se prostrou e pôs o rosto no chão. Homem que deixou o seu palácio, o seu conforto, a sua corte. Mas há uma bibliografia que mostra que ele teve fraquezas. Isso é outra coisa. Estamos falando da relação dele com o evento histórico de libertação da Cidade Sagrada. É só isso. Certo. Nós estamos tratando aqui de outros pontos. E o próprio São Luís, na França, aliás, acima de tudo, deixa eu dizer uma coisa, Eric. Quando os cruzados conseguiram libertar Jerusalém, me permite tocar nesse ponto. Claro. O homem que estava à frente deles era um nobre de origem francesa, chamava-se Godofredo de Bouillons. Um santo homem, um nobre na acepção do termo. Quando viu Jerusalém, se ajoelhou e rezou profundamente. Quando tentaram coroá-lo, príncipe de Jerusalém, porque assim, se estabeleceram num primeiro momento quatro instâncias jurídicas, 4 territórios cristãos latinos, naquela região. Eu acho que era o reinado de Jerusalém, Edessa, Trípoli, e tem um quarto aqui que me falha a memória. Os condados de Edessa e de Trípoli, o reinado de Jerusalém e o principado de 3 pontos, realmente minha memória falha nesse momento. Certo. Quando tentam coroá-lo, no momento em que aquele que queria coroá-lo aproxima a mão com a coroa, Eric, ele detém as mãos do bispo de Jerusalém que queria coroá-lo e diz: na terra, guardem isto, na terra em que nosso Senhor foi coroado de espinhos, eu me nego a ser coroado como rei. Puxa vida. Eu digo para você de todo o coração, e você que está nos assistindo, olha a nobreza de coração desse homem, a grandeza. Não o meça pela sua tacanha idade, por Deus. Na terra em que e Godofredo de Bouillons foi grande, é um daqueles casos dos não canonizados ainda que por questões históricas a igreja, por prudência, ainda não o fez. Mas já poderia ter sido canonizado. O rei cruzado de Jerusalém, Godofredo de Bouillons. Isso é fantástico, porque mostra que não se trata de pessoas desocupadas que, sem nada para fazer, foram lá batalhar para tentar ser, de alguma forma, ser beneficiado com riquezas. Pessoas ambiciosas, inescrupulosas, etc, não. Mas aqui, isso está claro, e a gente está aqui ajudando a derrubar esses mitos, obviamente, apoiado aqui, a gente está citando um historiador, mas são tantos. Mas, por outro lado, nós não podemos afirmar também, com certeza, que todos os cruzados eram santos e só tinha intenções ilibadas. Sim. Isso também eu acho que é prudente lembrar, né, Padre? Sim. Não. Padre Wander? Olha, imagine que pegue hoje qualquer instituição militar mundo afora. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em Israel,
no Brasil, qualquer instituição, qualquer campanha militar, você concorda que no meio dos combatentes vai ter gente que não tem algum parafuso no lugar ou que tem o coração distorcido, Eric? Isso é óbvio, porque O ser humano, o pecado ser humano original. é assim, né? Onde está o pecado original? Nós estamos falando de pecadores. Exato. E nós estávamos falando de pecadores e, portanto, naquele meio houveram pecadores que estavam se purificando, se penitenciando, estavam mudando, estavam buscando um caminho de conversão pessoal. E houveram pessoas que deram vexame. Claro que sim. Havia, no meio do grande contingente, pessoas que se comportaram mal, como em toda a história da igreja, como em toda a história da humanidade, que em nada recai sobre a Santa Igreja o desvario, o contra-testemunho de algumas pessoas particularmente falando. Eu tenho uma família com pais maravilhosos, com gente extremamente nobre. Quando um dos filhos, quando um dos parentes e consanguíneos próximos se comporta mal e apronta e faz as coisas diferentes daquilo que aprendeu, não é porque não aprendeu. Os pais honrados, nobres, com comportamento ilibado, ensinaram toda a verdade. É que a natureza humana é a natureza humana. Pois é. E não tem como fugir, é verdade. Padre Wander, o nosso tempo está acabando, mas eu queria um comentário do senhor rapidamente sobre mais um mito ainda que o Paul Crawford apresenta. É que ele lembra que há pessoas que acreditam que os cruzados ensinaram os muçulmanos a odiar e atacar os cristãos, que a partir das cruzadas é que, na verdade, começou o ódio dos muçulmanos pelos cristãos. Isso tem algum fundamento? Nenhum. Tudo o que os cruzados ensinaram foi a lei do Evangelho, que isso implicava compaixão, e eu vou dar um dado. Muito claro. São Luís chegou a cair na mão dos muçulmanos preso. E aí houve o resgate, houve o seu resgate de fato, com preço implícito nisso e tudo isso. Uma empreitada militar. Sim, mas por negociação ele foi resgatado a preço de ouro, certo. De fato. E o emir, o líder muçulmano que o aprisionou, ficou tão encantado com a sua nobreza de comportamentos, e de atitudes, que pediu a ele que o fizesse cruzado, o fizesse templário. Esse é um outro capítulo. Quando ele disse que ele precisava ser batizado, São Luís respondeu a ele, não é assim. Porque precisaria instruí-lo, ele iria entendendo o que é a fé católica, a fé cristã em Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Falou, não é assim. Ele queria ser a todo custo, porque ele olhou em São Luís e disse, esse é o homem, esse é o caráter que eu gostaria de ter e o homem que eu gostaria de ser. Interessante, que bonito isso. É totalmente contramão do que está se afirmando. Muito pelo contrário, o que se tem é a narrativa de milhares de casos de compaixão, de exemplos que na contrapartida da parte dos cruzados houve sim a compreensão, houve perdão, houve tentativa de restabelecer de novo um diálogo e na contramão sempre da parte dos muçulmanos essa coisa truculenta, embrutecida. E um outro caso é Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, que ficou leproso ainda muito novinho. Um dos casos também dos não canonizados ainda por prudência, Eric, um santo homem. O comportamento e a atitude que ele manifestou e conduziu todos os cruzados a ter em relação aos muçulmanos foi uma coisa excepcional. De uma nobreza, de uma limpidez, de uma compreensão, de uma compaixão extraordinárias, a ponto de Saladino se curvar diante da grandeza e da nobreza de Balduíno IV. Que bonito, que bonito. Bom, essas histórias, obviamente, quando a gente ouve, a gente tenta imaginar, é muito difícil, mas a gente tenta imaginar, a gente tenta compadecer daquela situação, imaginar como foi a reação desses cristãos, a gente se coloca no lugar deles. Posso um último parêntese? Pois não? Vamos guardar a proporção, estamos falando só de época. Tá. Matéria de ódio, o Islã naquele momento insuflava um ódio terrível e passou dizimando e matando todas as civilizações que não aceitaram o seu credo. Isso sim. Por onde eles passaram. Dado histórico. Dado histórico. Passaram dizimando, destruindo e aniquilando. Isso é ódio.
Isso é ótimo. Padre Wander, eu queria que o senhor encerrasse nos dando a bênção e um minutinho para a sua consideração final, para a gente talvez dar uma amarrada final aqui. É óbvio que nós citamos agora há pouco, não é possível citar, não é possível afirmar, melhor dizendo, que todo cruzado foi santo. Isso não há como afirmar. Mas podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a intenção do Papa em convocar as cruzadas foi algo lícito, foi algo nobre. Belo. Eric, eu vou, então, nesse último minuto para amarrar. Estava em Jerusalém em novembro de 2018, no mês de novembro de 2018. E o guia que nos acompanhou em Jerusalém disse: a injustiça que nós cometemos com os cruzados, a ingratidão nossa em relação aos cruzados, é algo que tem que ser reparado de alguma maneira algum dia. Vocês que estão aqui visitando o Santo Sepulcro, vocês que estão aqui visitando Nazaré, vocês que estão visitando aqui a Galileia, independentemente da questão do Estado de Israel, que alguém já vai levantar aí, mas isso é a questão do Estado de Israel. Nós temos tudo isso hoje, agradeça a eles. A minha gratidão aos cruzados, por tudo o que fizeram por nós. É isso. Sua bênção, Padre Wander. Deixo a minha bênção a você e a cada um dos que nos acompanharam nesta jornada, desejando que cresçamos na nossa identificação com Cristo e que realmente entendamos que a Igreja é santa e somente santa. Deus lhe abençoe.